Olá, pessoal, e vamos continuar a leitura do livro O Mundo que Eu Encontrei, psicografado pela Laide Silva, pelo Espírito Luiz Sérgio. No vídeo anterior, nós acompanhamos os capítulos 3 e 4, onde ele contou um pouquinho do que ele vem aprendendo na colônia, junto ao grupo de estudo, né? Que são pessoas que, assim como ele, estão conhecendo o mundo espiritual, aprendendo um pouquinho como é estar do outro lado. E aí ele conta como eles conseguiram ajudar dois irmãos que estavam querendo se casar com a mesma pessoa, com a mesma moça, e ele também contou como foi o primeiro Natal dele no espaço. Então hoje continuamos o capítulo 5, onde ele fala um pouquinho de como é a vida na colônia onde ele vive, que se chama o capítulo 5, A Colônia Onde Moro. E ele começa: um núcleo tão bem formado, com quase tudo semelhante às nossas cidadezinhas. Que Jesus esteja contigo. É assim que devemos iniciar nossas mensagens, substituindo o boa noite convencional. Isso porque, sendo Jesus ou tendo sido um bom homem, cuja filosofia exalava de si perfumes raros como o amor, a caridade, o perdão e etc., logicamente quem estiver com pensamento nele terá uma boa noite. É questão de se colocar a mente em corrente de pensamentos pouco egoístas, comungando com outras criaturas que também assim se colocam. Isso influi muito no metabolismo espiritual, se assim se pode dizer, e consequentemente trará boas influências ao andamento normal do físico. Quando pensamos em Jesus, o fazemos com respeito e sempre imaginando-o de acordo com os atributos que lhe foram dados pelos apóstolos ao escreverem os evangelhos e que nos oferecem a imagem de um Espírito perfeito, meta de todos nós. Assim, ao desejarmos que Jesus esteja com alguém, nossa intenção é que comungue com ele e, portanto, seja perfeito. Prometi que faria uma descrição da cidade onde vivo. Realmente pode-se assim chamar, embora não seja muito grande. É um local de trânsito. Isso significa que não paramos muito nela. Já me disseram que de lá ou se reencarna ou se muda para outras de acordo com as possibilidades de cada um. Muitos irmãos já descreveram lugares semelhantes, segundo me informaram. Porém, para mim, constitui inteira novidade encontrar, de repente, um núcleo tão bem formado, com quase tudo semelhante às nossas cidadezinhas. Isso depois de se ter morrido. Quero contar alguma coisa de você. Nesse momento, então, ele começa a conversar de uma forma mais direta com a Alaide, a psicógrafa e tia também. Ela tinha um certo grau de parentesco com Luiz Sérgio. Quero contar alguma coisa de você. O aspecto de sua aura é feita de partículas entremeadas de várias espécies de cores. É regra geral notar-se a aura colorida em tons característicos mais ou menos uniformes. Sua aura é interessante. Ela parece formada por pedacinhos de todas as cores, variando de maneira rápida, transformando-se em uma mistura de cores de tal forma que não se pode julgar com precisão qual o sentimento preponderante do momento. A impressão que se tem é que você consegue dissimular a própria aura ou separá-la como num prisma, decompondo a luz que emite. Isso aprendi a ver há pouco tempo. O professor explicou que a aura indica o estado de espírito e fez relação das principais colorações e seus significados. Ao chegar, observei você. Fiz uma mistura tal que nada pude deduzir. Fiquei confuso. Agora vou voltar e pedir explicações para o seu caso. Tia Ernestina veio falar comigo. Eu não a conhecia, nem me lembrava de ter ouvido falar nela. A tia Ernestina, do Luiz Sérgio,
é uma irmã falecida de sua avó materna e mãe da médium Alaide. Por isso, eles têm esse certo grau de parentesco. Na verdade, então, a Alaide seria prima da mãe dele, tá? Vamos continuar. Tia Ernestina veio falar comigo. Eu não a conhecia, nem me lembrava de ter ouvido falar nela. Conversamos muito mesmo. Falou-me da vovó e disse-me que agisse como pessoa de responsabilidade, porque só os espíritos sérios, de propósitos elevados, conseguem merecer a atenção dos mentores gerais, daqueles irmãos de grande sabedoria. Aconselhou-me a que me dedicasse com afinco ao trabalho, mostrando o real interesse que tenho, e não me acanhasse em inquirir sobre o que desejasse saber. Aconselhou-me também a não desprezar nenhuma informação, por mais sem importância que parecesse. Contou alguma coisa sobre a vida que leva em outra colônia. Eu agradeci muito à tia Ernestina. Ela partiu prometendo voltar ainda antes de eu ser transferido da colônia. Esqueci de contar que talvez eu seja transferido para outra cidade que me dará melhores meios de estudar. Dizem que, gostando de transmitir conhecimentos, torna-se necessário que os adquira. Isso me foi dito em tom sério, fazendo-me entender que credenciavam minha iniciativa. Eu gostei. Acho que minha transferência ainda vai demorar, porque há uma série de itens a cumprir e métodos a adquirir. Só depois de me acharem apto, poderei ir. Estou no curso primário. Quando terminá-lo, irei adiante. Já estava escrito que eu viria cedo. Era preciso. Minha experiência seria curta e eu sabia disso. Agora já passou. Estou me adaptando ao novo ambiente e encontrando grandes vantagens sobre o anterior. Não vou poder continuar os meus estudos eletrônicos aqui. Não me mostraram esse caminho. Aconselharam-me a estudar um ramo completamente diferente, ao qual damos muito pouca importância, o das humanidades. Na terra dos encarnados, damos-lhe o nome de ciências humanas. Acham muito importante e nesse ramo incluem a medicina também. Se os médicos soubessem. E assim ele termina o capítulo 5. E vamos para o capítulo 6, que se chama A Aura Espiritual dos Seres. Antes de entrarmos no capítulo 6, eu gostaria de fazer algumas observações. O capítulo 6 é um capítulo um pouquinho confuso de se entender. Eu precisei ler muitas vezes, quando eu li o livro pela primeira vez para entender. E agora, relendo o livro para poder fazer o vídeo, eu precisei reler de novo para entender direitinho. Então eu peço a atenção de vocês e também paciência. Não desistam do vídeo, não desistam desse estudo bonito por causa da dificuldade de entendimento, caso ela aconteça. Vou fazer o possível, vou dar o meu melhor para conseguir explicar da forma que eu entendi e que fique de um jeito claro. E vamos lá. A emissão de luz, sua intensidade e frequência vão depender da qualidade do espírito. Aqui ele está falando sobre a aura, ok? E ele começa. Aqui nos achamos em treinamento dos estudos que estamos fazendo. É preciso pôr em prática e teoria. Esse é o motivo de eu ter vindo hoje. O grupo todo assiste o nosso trabalho. Lembra-se de como descrevi a coloração de sua aura em minha última mensagem? Notei que você também não sabia explicar o porquê. Então, fui buscar auxílio com o mentor e ele nos deu pormenorizada explanação, tão clara que todos nós entendemos. Como estamos aprendendo a dar conhecimentos e você também não sabe, vou aproveitar a oportunidade para esclarecê-la. Espero sair-me bem. Procure ficar com a mente livre e sem querer raciocinar por sua conta. Faça como se não soubesse do meu intuito. Vamos ao trabalho. Passam as nuvens róseas refletindo raios solares. Ao fim do dia ou na aurora,
elas se colorem e apresentam muitas vezes belos espetáculos. As cores se confundem e vão até o alaranjado escuro, e não se sabe onde começa um tom e termina o outro. O céu é todo franjado e as nuvens têm formas diversas e diversa coloração. É a luz benfazeja do sol a refletir-se e decompor-se ao deparar com a atmosfera da Terra, que contém poeiras, gases diversos e águas. Então, ele está querendo dizer para a gente, daquele finzinho de tarde, onde a gente olha o céu e vê o céu meio colorido, meio alaranjado, meio roseado, e ele fala que esse resultado que a gente vê é o Sol, quando ele entra na atmosfera da Terra, se mistura com o que nós encontramos aqui, os gases da atmosfera, poeira, água, que gera aquela coloração bonita, onde a gente não sabe direito onde começa uma cor e termina outra, ok? Vamos prosseguir. Imagine a beleza de um céu estrelado, cheio de pontos luminosos, amarelos, azuis, vermelhos, verdes, etc. Cada ponto é um sol. Que reflexos dariam eles na Terra se a iluminassem? Como se decomporia a luz ao expor-se à atmosfera da Terra? Cada grânulo de poeira ou gota d'água, que cor apresentaria? Que reflexos maravilhosos seriam se todos eles iluminassem simultaneamente o mesmo acaso ou o amanhecer? Ora, isso não é possível, pois são muitos e em variedade infinita. Então aqui ele continua dizendo, que imagine se tivéssemos vários sóis, cada um de cor diferente, eles entrassem na atmosfera da Terra, como é que seria essa iluminação? Conseguem imaginar isso? Vai dificultar um pouquinho mais. Como seriam as manhãs terrenas se a Terra também emitisse raios que, embora sem intensidade semelhante, se estivessem entrelaçando ou resistindo à passagem do Sol ou dos sóis, na hipótese de serem vários? Como se apresentaria o acaso ou o amanhecer? De que forma enxergaríamos o horizonte? Aí aqui ele já imagina, ele nos faz imaginar que a Terra também emitiria alguma intensidade de luz, tá? E aí a intensidade de luz da Terra, a intensidade de luz do Sol ou dos sóis, como ele coloca, se entrelaçariam. Só imaginem, tá? Pense e imagine cada raio de luz ou cada partícula emitida encontrando-se com outro raio em sentido contrário. Que impressão nos daria o fenômeno visto da Terra? Talvez víssemos um bombardeamento policrômico de partículas que se modificariam ou se adensariam, formando um belíssimo jogo de variadas cores em mutação constante. E seria então uma visão de pequenos sóis que se acenderiam e se apagariam ininterruptamente para darem lugar a outros em sequência instantânea. Pena que nossos olhos não teriam possibilidade de observar. Enxergaríamos o resultado do fenômeno em seu conjunto, as cores predominantes decorrentes das dominantes físicas que exercem com maior intensidade a influência na combinação das cores. E diríamos, como dizemos, que o céu está alaranjado, róseo, avermelhado. No entanto, se possível fosse dispormos de órgãos próprios para seletar os componentes cromáticos desse fenômeno, veríamos uma chuva de luzes modificando suas tonalidades até o infinito num jogo de cores arrebatador. Então ele continuou esse raciocínio de que os sóis coloridos invadiriam a atmosfera terrestre
e que a Terra também lançaria alguma espécie de luminosidade até o Sol e as cores se misturariam e nós não conseguiríamos distinguir direitinho qual era a cor predominante. A verdade, essa combinação de cores e só enxergaríamos as cores predominantes. E foi um breve raciocínio para ele explicar sobre a coloração da aura da Alaide. Então vamos continuar. A Terra, porém, não é luminosa, mas o espírito é. Sua luz depende da maior ou menor intensidade com que ele participa da vida da criatura. Seu metabolismo emite uma energia diferente da física ou paralela a ela. Essa energia desprendida em partículas que emanam em torno do campo de ação do espírito, que é o corpo, mais intensamente em umas partes e menos em outras, conforme a atividade do momento. Aí ele coloca entre parênteses. Em volta dele há entes que também emitem luz. É a aura espiritual dos seres. Então, o que ele está falando aqui? Que a Terra não emite luz, como ele falou nesse raciocínio dele, mas nós emitimos luz, o espírito emite luz. E aqui ele está dizendo que, conforme a ação desse espírito, os seus pensamentos, muda-se a cor, mas que também existe uma influência desses entes que estão de fora, que também emitem luz, ok? A emissão de luz, sua intensidade e a frequência vão depender da qualidade do espírito. Há os que pouca energia irradiam. Há os que emitem monotonamente a mesma espécie ou forma de energia. Há os parcimoniosos, que guardam para si a melhor força para as transferirem no sentido físico, e etc. Entretanto, aos que em determinadas ocasiões emitem rajadas violentas de energia e os que a emitem abundante, mas em frequência regular, sem violência. Essa emissão de energia forma a chamada aura emotiva ou psíquica, que caracteriza os sentimentos do indivíduo. Então, ele está dizendo aqui, mais uma vez, que a nossa aura, ela caracteriza os nossos sentimentos. Como cada frequência corresponde à manifestação de uma cor, a aura toma a cor que se relaciona com o que o espírito está sentindo ou pensando. A aura espiritual só é influenciável por agentes externos que sejam também luz espiritual ou esteja sendo produzida por elementos espirituais. Quando se encontram duas auras resplandecentes, digamos, de cor azul, essa cor é reforçada e aumentada muitas vezes de intensidade. Uma cor que representa a caridade, como rosa, este rosa ficará mais escuro e a luz que fará brilhar as partículas que se chocarem serão vermelha, a não ser que a energia emitida pelo rosa seja tanta que elimine a intensidade da emissão vermelha. Se a aura chocar-se com várias auras ao mesmo tempo, azuis, amarelas, lilazes, etc., veremos nesse encontro miríades de meteoros formando-se, desaparecendo logo, cada qual de uma tonalidade, conforme a energia de que cada partícula estiver carregada. Esse foi o motivo pelo qual me confundi com a sua aura. Eu mesmo a influenciava e já causava transtornos à sua coloração. Outras pessoas também estavam aqui, todas desejando dirigir-lhe o pensamento, o que as fazia emitir, em sua direção, um jato de energia que ia chocar-se com a sua aura e produzir o fenômeno que observei. Qual a cor inicial da aura? Não nos soube dizer o mentor instante, porque, ao desenvolver-se,
Cada ser apresenta modificações diversas e o estudo de todos esses detalhes depende realmente de possuirmos dotes espirituais de intuição e vidência. Espero que tenha entendido mais ou menos o que expliquei. Se fui feliz na explicação, é que já começo a aprender. Mensagem de 14/2/1974. Então percebam que esse capítulo é bem denso, né? Ele dá muitas explicações e parece uma explicação de início um pouco complexa se você não estiver muito atento, mas no final é aquilo que ele quis dizer. Ele fez uma comparação da atmosfera da Terra com o Sol a relacionar-se com a aura. Então ele disse o seguinte: a aura depende da qualidade de nossos pensamentos. A aura do espírito. Esse espírito, ele emite luz. E essa aura, ela é modificada por outros agentes ou forças espirituais. Só um outro espírito ou outros fenômenos espirituais podem modificar a cor da nossa aura. Então, ele no final compara, né? Faz uma comparação. Uma simplificação, exemplificação, essa é a melhor palavra, de que uma pessoa com a aura azul, ao juntar-se com o espírito dessa mesma cor de aura, teremos uma grande iluminação da cor azul. Ou duas auras de cor rosa vão juntar-se e formar um rosa escuro, quase indo para o vermelho, e assim por diante. E aí, ao reparar a cor da aura da Laide, ele notou que ela tinha muitas modificações de cores ao mesmo tempo, então mudava constantemente, era como se fosse amarelo, lilás, rosa, azul, verde, e mudando a cada instante. E ele não entendia o porquê, mas logo depois ele explica. Eram os outros espíritos que estavam todos aqui tentando se comunicar com você, enviando pensamentos e energias até você e eu mesmo. Então é por isso que a sua aura é policromática e mudava. Essa é a explicação dele. Hoje eu entendo que foi um pouquinho puxado nosso estudo, mas o próximo capítulo está muito legal, então eu espero você aqui na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!